Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro do canal Portal de Aruanda, uma satisfação sempre nos encontrarmos aqui para mais uma troca de conhecimento, mais um bate-papo sobre espiritualidade, sobre Umbanda, sobre assuntos de questões de comportamentos, que são a maioria dos temas que nós abordamos aqui no canal Portal de Aruanda. Para quem não me conhece, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sacerdote de Umbanda, estudioso da religião e que dirijo a Choupana do Cacique Pena Dourado, um terreiro de Umbanda aqui nas proximidades do centro de Diadema. Eu costumo, como abro aqui os nossos vídeos, colocar assuntos que as pessoas me pedem, as pessoas, os nossos queridos seguidores, tanto lá na página do Portal de Aruanda, como aqui no próprio canal. Nós temos algumas playlists que eu elaborei aqui e tenho colocado esses assuntos, como falei, questões de comportamento, autoajuda e assuntos da religião e assuntos de entidades. Me pediram para falar sobre o Exu, um Exu bastante cultuado, né? Porém, não se tem tanta informação precisa que nós podemos passar aqui no canal sobre esse Exu. Seria o Exu Morcego. Quem é o Exu Morcego, né? Quem é essa entidade? Quem é esse espírito que se identifica como o Exu Morcego? Bom, antes de nós falarmos sobre qualquer assunto relacionado a entidades, precisamos entender o que é uma falange, né? O que são falanges? O que são agrupamentos dentro do espiritual, dentro das forças que trabalham em prol dos encarnados aqui na Terra? As falanges espirituais, elas não se restringem única e exclusivamente à Umbanda. A Umbanda não é a religião que detém o domínio em relação às linhas e falanges espirituais. Um Exu Morcego, ele poderá se manifestar numa Umbanda, numa Quimbanda, numa casa espírita, numa casa esotérica, numa casa onde há manifestação mediúnica. Ele é uma entidade pertencente à falange do Exu Morcego. Se nós procurarmos na internet, nas literaturas, nós vamos ver algumas pessoas que escreveram sobre as entidades, não só sobre o Exu Morcego, ou sobre outras entidades, falando ali, olha, o Exu Morcego, por exemplo, foi um conde que viveu há muitos anos nas regiões próximas ali da Península Ibérica, ou outros vão dizer que ele também foi um nobre que viveu também ali na parte mais próxima do leste europeu. Eu já li, inclusive, algumas coisas que dizem meio que uma comparação até com a história do Drácula, né? Que ele teria vivido na época ali onde hoje é a Romênia, a Transilvânia, comparando muito ao romance escrito sobre o Drácula, né? Sobre o Conde Drácula. O que nós podemos dizer sobre isso? As falanges, elas tratam e abarcam uma infinidade de pessoas. Porque se nós vamos falar em espíritos, espíritos são pessoas que um dia encarnaram.
como eu aqui, um dia eu vou poder estar trabalhando numa dessas falanges. Eu costumo até brincar que eu vou entregar o currículo lá para o seu meia-noite para ver se ele me aceita para trabalhar ali na corrente, na falange dele. É evidente que nós temos os fundadores das falanges, aquele que é o mais antigo, aquele que detém todo o poder e que se fragmenta esse poder depois com espíritos, com a afinidade, com pessoas capacitadas, como uma pessoa que vai procurar um emprego, vamos dizer assim, e ela tem um currículo para uma determinada função dentro daquele perfil, aí ele é contratado. Não é diferente na espiritualidade. Então, um Exu morcego, ou qualquer outro Exu, que por um determinado momento aí, ele foi de uma desencarnação, uma determinada pessoa que teve os atributos, que teve os altos e baixos, que sofreu, que viveu, que sorriu, que chorou, como qualquer outra pessoa, e que teve um conhecimento, uma bagagem adquirida, que foi um conhecedor, que foi um estudioso, que foi um iniciado nas magias, que tem profundos conhecimentos do ocultismo, é evidentemente que esse sujeito ele poderá ser retirado de uma condição de penúria, muitas vezes por conta de erros e acertos, e ser conduzido para um desses abarcadores e vão trabalhar para um determinado Exu. Mais ou menos é assim, porque o assunto é muito mais abrangente, né? Não é um assunto que em 5, 6 minutos as pessoas vão aprender. Algumas pessoas me falam, pô, mas os seus vídeos são longos, tem vídeo seu que tem meia hora. Meu amigo, se você não quer estudar e entender o porquê das coisas, você está no canal errado. Você pode parar, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para passar conhecimento mediante aquilo que eu enfrentei, que eu aprendi, que eu busquei. Eu faço vídeos na minha casa, tem ruídos que vêm da rua, não tem estúdio, não tem nada disso. Eu faço vídeo às vezes do terreiro, é para passar conhecimento, não tem esse auê todo aí. Então vídeo de 5, 6 minutos não vai ensinar você. Eu sugiro que você procure entender melhor todo o universo que existe dentro dos mistérios da manifestação mediúnica. Então, falanges é que define isso. O Exu morcego ele pode ter sido um nobre, o Exu morcego que baixa em você, que possa estar me assistindo, ele pode ter sido um grande nobre, um senador, ou ele pode ter sido uma pessoa de grande envergadura, ou ele pode ter sido um camponês. Ele pode ter sido uma pessoa comum, né? Ah, mas uma pessoa comum não vai ter o conhecimento. Quem disse que não? No passado, as pessoas elas conheciam muito mais as questões transcendentais do que hoje, nessa correria e nessa superficialidade que a gente vive. Exu morcego, ele é, como a maioria dos Exus, uma figura que atingiu um patente de conhecimento de uma alta relevância. Exu morcego não é um Exu comum. Não é um Exu de qualquer médium, tá? O Exu morcego, ele não tem espalhafatosas incorporações, como eu já tive a oportunidade, lamentavelmente, de ver uma pessoa incorporar o Exu morcego e começar a bater asinha como se fosse uma galinha, a galinha caipira, né? A galinha pintadinha, para dizer que ele estava com a asa.
Como eu já vi o Exu cobra também rastejar no chão, fazendo, sibilando, né? Isso daí, gente, é uma coisa complicada de se entender. Existem esses Exus que se manifestam sobre alguns arquétipos, principalmente esses que trazem nomenclaturas de animais, eles têm um conhecimento dentro daquele poder, dentro daquele mistério que está esses Exus. Todos os Exus têm mistérios, eles não vão abrir, porque a magia ela é condensada e ela precisa de caminho. Se você quebra a magia através de forças contrárias, o encantamento não acontece. E esses Exus, o Exu morcego não é um Exu que trabalha com qualquer médium, e muito menos fazendo cenas teatrais, batendo asa. Eu acho que seria até uma coisa bem complicada nós pensarmos numa entidade que viesse para fazer esse tipo de teatro, né? A espiritualidade, ela não tem esse conceito de rótulo confuso e espalhafatoso, espetaculoso. Então, ele é um Exu que trabalha pelas pesquisas que eu fiz. Ele é um Exu que trabalha na quebra de magias pesadas. Ele foi a maioria, vamos dizer assim, dentro dos abarcados, né, que fazem parte da corrente do Exu morcego, são espíritos bruxos. São espíritos que conhecem magia alta, baixa, magias, encantamentos. Eles conhecem profundamente isso. Então ele não vai trabalhar com qualquer médium que não tem uma fonte para ele exercer o seu conhecimento e passar. Ele não vai pegar qualquer coisa, né? Ele não é um Exu que se submete à estupidez do que nós vemos hoje. Então muita gente pode falar que, eu tenho, precisa ver se você está conseguindo, se você tem o Exu morcego, atrair o poder na íntegra desse Exu. Porque para atingir o que ele precisa para trabalhar, não é com qualquer coisinha, qualquer falta de entendimento que você vai acionar o poder do Exu morcego. Então, ele tem um linguajar nobre, ele tem uma apresentação nobre, ele é enérgico, ele é depurador, ele vai no fundo, no âmago do problema. Não não é muito comum Exu morcego, nós vemos esse Exu nas linhas de frente, ou seja, nas linhas de ficar dando passe, consulta, esse tipo de coisa, em linha de atendimento. Ele é mais específico, ele é do romper. Ele tem a hora para trabalhar, o seu momento de trabalhar. Ele tem a essência dele, porque ela gira mais em torno depois da alta madrugada, né? Mais nessa parte da densidade. Não porque ele é um espírito das trevas, um anjo caído, porque muita gente vê ele com aquelas asas, tem até uma imagem dele, né, que coloca, ele fala, não, ele é um anjo caído, ele é um dos anjos caídos. Os anjos caídos não estão mais incorporando ninguém, se realmente houve essa panaceia toda que falaram aí na corte celestial, que eu não acredito que aconteceu, porque se Deus é perfeição, como que ele não ia saber que existia alguém lá conspirando contra ele? Então Deus teria criado o mal também, né? A contradição está aí. Embora esse não seja um assunto, a gente não vai ficar agora imaginando que os anjos caídos não têm o que fazer e ficar procurando um médium aí qualquer por aí. O processo reencarnatório, gente, ele é muito preciso. Não existe essa coisa de você estar ligado a alguém ou não.
de forma aleatória, é tudo muito preciso. Então, essas entidades respeitam sim a lei, mesmo quando eles estão trabalhando sobre a égide da Quimbanda, que é o lado esquerdo, né? Onde ele está mais sobre a densidade, sobre o trabalho da Quimbanda, que na Quimbanda se faz muita coisa boa também através dos Exus, que trabalham, que baixam, que se manifestam lá. Então, falar sobre o Exu Morcego é altamente abrangente. Contar aqui o que o Exu Morcego recebe numa oferenda. As pessoas perguntam, eu preciso colocar um morcego lá também para ele, como oferenda? Não há a menor necessidade de fazer isso, a não ser que você realmente esteja canalizando a coisa por um nível extremamente baixo de frequência espiritual. Né? Qual que é o seu objetivo numa magia? Se você vai tratar uma magia com densidade, com elementos altamente densos, os trabalhos que você busca têm uma conotação densa também, entendeu? Então Exu ele vai trabalhar assim, embora muita gente não concorde, Exu vai trabalhar conforme a energia que você manipula, a densidade dos elementos que você coloca. Não só o Exu Morcego, mas como qualquer outro Exu. Então, a partir do momento que o Exu que está no trabalho e que te assiste já está num grau de elevação de entendimento maior perante a toda a egrégora, toda a justiça, todo o abarcamento que ele já passou, ele não vai se submeter a qualquer assunto estúpido. Geralmente, isso acontece quando o médium também não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Aí ele vai acionar algumas densidades e vai atrair, evidentemente, forças mais baixas e que muitas vezes se passam sim por Exus. Então, falar sobre Exu Morcego, que é o assunto de hoje, ele é um Exu que trabalha literalmente contra, para finalizar o assunto, né, e não estender demais, contra a vampirização astral. Aí tá aquela confusão de confundir com Drácula, confundir ele com espíritos vampiros. Ele é um vampiro também, que nem o morcego vampiro, né? Então as pessoas confundem muito por falta de conhecimento, tá? Mas é uma das funções que ele vai lá, ele neutraliza a ação de miasmas, larvas astrais, vampiros astrais, ou seja, espíritos, pessoas desencarnadas que vivem nos charcos, que vivem nos fundos dos núcleos densos da espiritualidade, nos umbrais, em regiões até consideradas, entre aspas, infernais, né? No sentido de entendimento da densidade. E esses espíritos também são acionados pelos bruxos, pelos magos negros, pelos estúpidos que querem fazer mal para os outros. Então eles acionam através do magnetismo que eles têm, das iniciações que eles tiveram, esses espíritos para vampirizar a vida das pessoas através desses encantamentos. E o Exu Morcego, ele, quando é acionado por uma pessoa devidamente qualificada e competente, ele vai lá e neutraliza, dissipa e anula essas ações. Ele corta. Ele tem um poder enorme em cima dessa situação. Ele é acionado, ele é um Exu de lei, ele é um Exu graduado e ele vem para essa situação principalmente de neutralizar as ações de larvas, de vampiros astrais, de entidades do baixo mundo espiritual. E as oferendas, a gente tem algumas que nós fazemos, mas as normais de qualquer Exu. Riscar o ponto na pemba, acionar os sinais que ele tem. Geralmente isso é feito numa tronqueira. Lá é acionado esse poder, lá são firmados os elementos que ele usa.
cada qual com o seu mistério, as pedras que são colocadas ali para o firmamento, para o acionamento. Alguns fazem o sacrifício, o corte, para, dependendo da nação, também se usa o corte para essa finalidade. E isso é o procedimento ali natural de um trabalho de magia, que essa entidade assim procede. Ok, gente? Espero ter ajudado um pouco nessa questão de entender, porque as pessoas querem às vezes saber, né? Você fala, mas o Exu, eu tenho o seu meia-noite, né? Ah, o Exu da meia-noite é um barão. Gente, o barão, a história do barão é de um Exu que foi escrita por um médium conceituado aí no passado, mas antes dele escrever o livro da história do Exu da meia-noite, do barão, eu que já estou há muitos anos na Umbanda, antes do Rubens Saraceni até dizer aqui, ele escrever esse livro, eu já conhecia a história do Exu da meia-noite, até porque ele é o Exu que me acompanha, que havia uma história de que ele teria sido um barão. O Exu da meia-noite que baixa em mim, e assim que eu puder eu vou trazer a história dele, que ele me permitir, ele não foi o barão, ele não é o barão, esse barão do livro. Assim são as falanges, assim cada qual com a sua história, assim cada qual com o seu conceito. Existem milhares de espíritos que trabalham em várias falanges, em várias linhas, respondendo a orixás, respondendo a araxás, respondendo a chefes de falange. Assim assim é a dinâmica do mundo espiritual altamente organizado e que tem uma paciência imensa com a gente. Tá certo, gente? Meu saravá fraterno a todos. Desejo a todos muita luz e paz, muita grandiosidade, muitas realizações positivas. Até o próximo encontro.